É como se eu pegasse para fazer o esboço e nada. Eu falei, não é possível. Eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, eu não tenho nada para entregar para a sua igreja. Eu não tenho nada. Se o Senhor não falar, eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí eu falei, amor, você tem que entrar em oração. Entre em oração. Eu lavando a louça, terminei de lavar a louça, peguei o violão de novo. Falei, amor, vamos orar. Amor, vamos orar, vamos orar. Ela segurando o telefone, eu peguei o violão e comecei a tocar. Quando eu comecei a tocar, quando eu dei o primeiro acorde, ela estava lendo uma mensagem do WhatsApp. Aí mandaram uma foto de uma pessoa, de uma moça, e escrito embaixo assim: Ana, você conhece essa mulher? Aí Ana respondeu, não. Aí mandou um áudio. Quando mandou o áudio, rapaz, o nome dela é Jennifer. Eu fiquei brabo. Falei, caramba, rapaz, eu tô aqui tentando buscar esse negócio de Jennifer. Ela, mas eu não sabia, era o áudio. Rapaz, engraçado que quando eu peguei a palavra do Senhor lá em Daniel, capítulo 10, quando eu li o primeiro versículo, Deus, ele falou o que ele queria. E na hora eu me emocionei. Na hora eu chorei. Porque eu já tinha lido várias vezes o versículo que Deus queria, e eu não conseguia extrair nada daquilo. Mas quando Deus, ele começou a se revelar, eu percebi que o que nosso Deus tem para fazer na sua vida, você pode ter certeza que o amor dele, ele vai ganhar forma na vida de cada um de nós. Foi por isso que eu pedi o Will para vir tocar. Acho que ele já estava até preparado, né? Você falou comigo essa semana que ia adorar comigo. E quando eu falo entrando na palavra, né? Quando eu falo de Paulo, eu estou falando de um camarada que ele não era uma pessoa qualquer. Se você for analisar, eu procurei um pouco mais a fundo de algumas características, de algumas referências do apóstolo Paulo. E eu percebi que o camarada, ele era judeu, nascido em família religiosa, e o camarada não era pouca coisa não. O camarada, ele era doutor da lei, ele era fariseu, e como assim ele se autodenomina nas cartas que ele escreveu. O cara escreveu aproximadamente 14 cartas, né? Tem alguns estudiosos que querem dizer que ele escreveu menos. Eu estou falando de cartas, eu estou falando de livros da Bíblia. Então ele não era um cara qualquer. Para falar de Paulo, eu tinha que me aprofundar muito, se eu não tivesse um direcionamento específico do que Deus queria. E a vida de Paulo, tanto antes de se tornar o apóstolo de Deus, o apóstolo de Jesus, tanto antes quanto depois, ela era tendenciosa, ele queria fazer aquilo que ele acreditava que era o correto. Então, se você for olhar a vida do apóstolo Paulo, olha só, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e ele era conhecido como Saulo de Tarso. Ele é de família hebraica, ele era de família hebraica tradicional e extremamente religiosa. Ele era da tribo de Benjamim. Fariseu, ou seja, ele acreditava na ressurreição, ele acreditava em anjos, e ele acreditava na Torá, ele acreditava na palavra. Então ele tinha conhecimento, só que ele não conseguia seguir a palavra da forma que Deus queria que ele seguisse. Aos 13 anos, o apóstolo Paulo, ele foi para a casa de um homem chamado Gamaliel, para poder estudar e se especializar na Torá, que era nas leis, era a palavra, era tudo que Deus, ele tinha escrito, e tinha deixado, que a gente usa isso até hoje. Porém, esse Gamaliel, ele era um camarada extremamente religioso também, neto de um camarada que ele era considerado um grande educador judeu, ou seja, toda a instrução que veio de geração em geração chegou até Saulo. E Saulo, ele se empenhava ao máximo em fazer com que as escrituras de Deus fossem cumpridas. Porém, existia uma característica de Saulo a respeito do conhecimento que ele tinha de Jesus. Alguns estudiosos relatam, eles insistem em dizer que Saulo, ele viveu na mesma época que Jesus viveu. Provavelmente, aos 13 anos, quando ele foi enviado para Gamaliel para poder estudar, foi na época em que Jesus, ele foi crucificado. Então, Paulo, ele tinha conhecimento, e muito conhecimento. Ele não era um cara leigo, ele era um cara que ele conhecia a palavra de Deus. Ele é um cara que, mesmo do jeito dele, ele tentava, como todo mundo daquela época, seguir os preceitos e as leis de Deus. Olha só,
Paulo era um camarada que ele consentia em prisões, em castigos e até em mortes. Tudo isso para fazer uma coisa, para fazer com que as leis de Deus elas fossem cumpridas. Porém, as leis de Deus elas não deixaram de existir. Tudo que o apóstolo Paulo antes, tudo que Saulo ele fazia, era acreditando que ele estava fazendo correto. Porque para ele era um camarada completamente comprometido em seguir o que a Torá mandava. Porém, existia uma diferença muito grande do que nós conhecemos hoje, das leis de Deus, e do que aquele povo, os fariseus daquela época, conheciam em relação às leis de Deus. Por exemplo, o que o Paulo ele conhecia de Jesus Cristo era uma visão e um entendimento carnal. Ele não tinha um entendimento espiritual do que Jesus ensinava. Jesus ele veio para fazer com que a lei do Senhor fosse cumprida de forma excelente. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava conversando antes do culto começar com o Paulinho. Eu acho que foi com o Paulinho. E a gente estava falando sobre as coisas que nós vivemos. O Paulinho falou que dificilmente ele consegue pregar alguma coisa que ele deixou de viver, ou alguma coisa que ele não viveu. E realmente é muito ruim. É por isso que profeta se lasca todo. Por que profeta se lasca? Porque Deus quer que ele sinta o crivo da profecia que ele libera. É por isso que se você for olhar os profetas, eles antes de entregar alguma coisa, eles tiveram que vivenciar aquilo que Deus queria que eles vivenciassem. Se você for olhar Jeremias ele viveu o que ele precisava profetizar. Se você for olhar Isaías, ele também viveu o que ele precisava profetizar. Geralmente as pessoas que trazem a palavra é muito mais fácil e muito mais verdadeiro ela entregar aquilo que ela vive. É por isso que o apóstolo Enéas hoje ele lançou algumas mensagens falando que a maior pregação é aquilo que nós vivemos. A maior mensagem de Deus é o nosso testemunho. E não aquilo que nós liberamos em discursos ou em ministrações. E conversando isso com o Paulinho, eu fiquei até pensando o seguinte, que tudo que está escrito na Bíblia foi algo que pessoas viveram. E se essas pessoas viveram algumas coisas, ou coisas intensas na Bíblia, é porque Deus ele queria mostrar para a gente que tudo que está escrito lá nós podemos viver também. A pergunta é, por que nós não vivemos isso? Por que nós não alcançamos? Por que nós não alcançamos vivenciar as coisas que esses caras da antiga, eles vivenciaram? E é isso que nós precisamos começar a compreender. Mas se nós formos analisar de forma carnal, como Saulo nessa época, como ele analisava, ele pode até implantar a lei de forma, vamos falar assim, de forma rígida, mas ele não consegue experimentar as obras do Espírito Santo. E quando ele ia para Damasco, com autorização para prender, para levar preso, pessoas que estavam pregando o Evangelho, pessoas que estavam vivendo experiências reais com Cristo, Jesus apareceu para ele. E quando Jesus se revelou para ele, ele caiu do cavalo, foi um esplendor, foi uma luz. Eu vou resumir rapidamente, mas foi um esplendor, foi algo louco que aconteceu na vida de Paulo. Paulo caiu cego no chão, e ele começou a ouvir, deixa eu relatar aqui, e caindo em terra ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esse termo que foi usado, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, isso me chamou a atenção, porque eu precisava entender o que era isso. Porque eu sempre li essa palavra e eu nunca consegui compreender o que era recalcitrar contra os aguilhões. E eu comecei a buscar um pouco mais de entendimento em relação a isso. Primeiro, recalcitrar significa se opor, se colocar como barreira, fazer impedimento. Tudo isso é recalcitrar. E aguilhão? Aguilhão é um instrumento pontiagudo de aço ou de ferro, que ele tem uma haste de madeira que é usada para ferir bois, para fazer com que os cavalos, bois, eles andassem com mais velocidade e fizessem mais força para levar carga. E quando falou o seguinte: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, sabe o que eu imaginei? Eu imaginei
Só para você ver, a minha mente tem hora que ela começa a viajar. Eu imaginei Deus querendo implantar o amor dele na humanidade, e Paulo se opondo de tão grande maneira, que aquilo que Deus, aquilo que Jesus estava querendo implantar era como algo cortante e perfurante, que não adiantaria Saulo se opor de maneira alguma. Por isso que ele fala: duro é para ti se opor contra a minha ferramenta para fazer com que as pessoas venham andar. Eu não sei se você está entendendo, mas quando nós, que somos fariseus também, porque acreditamos na ressurreição, acreditamos em anjos, confiamos na Bíblia, que é verdadeiramente a revelação de Deus para a nossa vida, mas nós também não conseguimos caminhar conforme ela manda. Somos como Paulo, acreditamos na ressurreição, acreditamos na palavra, cremos que o sobrenatural acontece, mas não conseguimos nos mantermos retos como Deus tem falado. Então, quando nós nos opomos, presta atenção, igreja, quando nós nos opomos àquilo que Deus quer fazer, sabe o que acontece? A gente não resiste, porque o que Deus tem para implantar na vida da igreja, porque olha só, Deus está levantando pessoas, sabe para quê? Para fazer uma diferença entre um povo que era escolhido e não deu valor àquilo que Deus tem para ele. Sabe quem era esse povo? Esse povo era eu, porque eu recebi de Deus algo, eu negligenciei o que Deus tinha para minha vida, e eu quis viver os meus próprios caminhos. Engraçado que eu, na minha época de zoeira, de doideira, quando eu ia para casa, eu orava a Deus. Ou quando eu ia montar um negócio, eu orava a Deus, mas a minha vida não era entregue. Então, de que adiantava? E depois de um certo tempo, eu percebi que as pessoas que começavam a se opor contra aquilo que Deus queria fazer, geralmente essa pessoa acabava, não estou falando financeiramente não, eu estou falando espiritualmente. Geralmente a pessoa não consegue prosperar em espírito. É por isso que muitas pessoas veem outros chegando, veem outros subindo, outros se tornando, outros crescendo, Deus usando outras pessoas, e geralmente aquele camarada que era para ser há muito tempo atrás e não valorizou o que Deus tinha, esse cara fica para trás. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai parar o que ele tem para fazer porque eu estou me opondo a ele. Porque o que Deus tem para liberar sobre a vida da igreja é algo muito forte. Então não adianta eu me opor, não adianta eu ficar contra aquilo que Deus quer fazer, porque quando ele vai fazer, se eu me opor, ou eu caio, ou fico para trás, ou eu vejo pessoas e eu não saio do lugar. Olha só, insubordinar-se, recalcitrar é insubordinar-se à palavra de Deus, que guia, exorta e garante uma vida reta. Saulo, ele conhecia Jesus, só que ele não tinha as revelações do Espírito Santo de Deus. As atitudes de Paulo, elas eram baseadas em algo que nós temos na mão até hoje, que é a palavra. Porém, sem as revelações do Espírito Santo de Deus e sem o auxílio de Jesus Cristo na nossa vida, para fazer com que as leis fossem cumpridas da maneira correta, porque Jesus, ele não veio simplesmente para mudar tudo, ele veio para mudar, mas mudar cumprindo. Ele veio para mudar, fazendo com que a gente entendesse como que Deus quer que a gente haja. Olha aqui, ó. Quando Jesus falou com Paulo, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, olha só, imediatamente, quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus, ele imediatamente, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. As pessoas que estavam com Paulo não entenderam, ouviam as vozes, ouviam a voz, mas não conseguiam enxergar nada. O que Deus estava fazendo era algo sobrenatural na vida de Paulo. Só que Saulo, até então Saulo, ele imediatamente se coloca de pé. E quando eu vejo Deus falando, Jesus falando com ele: levanta-te. O que significa levanta-te? Engraçado que todas as vezes que Deus quer falar com alguém, ele fala com o camarada o seguinte: levanta-te. Levanta-te significa: se posicione, sai de cima do muro, tome uma decisão. É isso que Jesus estava falando para Saulo. Levante-se, se coloque de posição. Alguns dicionários, ele fala que levantar-se significa auto de se colocar numa posição ou à disposição.
Então, por mais que Saulo fosse perseguidor dos discípulos de Jesus e perseguidor das doutrinas que Jesus havia implantado, quando ele ouviu a voz do mestre e experimentou o sobrenatural do que ele tinha, imediatamente Saulo se levantou, se colocou na posição que Jesus tinha mandado e ouviu as palavras dele. Olha só. E Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram até Damasco. Havia em Damasco um certo homem chamado... Vocês estão conseguindo me acompanhar? Amém? Eu quero contar essa história para que a gente possa partir para a mensagem, tá bom? Quando ele chegou em Damasco, conduzido, porque ele não enxergava nada, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Deus, ele chamou um homem chamado Ananias e falou para que esse homem fosse até Saulo. Uma rua chamada Direita. Quando eu li rua chamada Direita, eu comecei a perguntar para mim mesmo, por que Ananias, se você for ler a mensagem, se você for ler a palavra, você vai perceber que Ananias, ele retruca Deus. Ele fala: Senhor, mas como que o Senhor quer que eu vá lá falar alguma coisa para aquele homem? Aquele homem, ele respira ameaças contra a tua igreja. Aquele homem veio de longe para Damasco, ele veio de Israel para Damasco para poder fazer perseguição aos teus discípulos. E o Senhor quer que eu vá até ele? A rua Direita era uma rua construída por romanos. E eu acredito que, assim como... Já foram no centro do Rio e viram que tem exército, marinha para tudo que é lado? Alguém já viu, já reparou isso? Eu fico imaginando Ananias naquela época falando assim: caraca, eu vou ter que ir lá mesmo? Você está me mandando ir lá onde é lá que os romanos estão? É lá que a perseguição acontece? E esse cara que o senhor está me mandando falar é um camarada que ele foi levantado para poder prender todo mundo? Ele tem cartas para prender todo mundo? Ananias, ele rebateu a Deus contra aquilo que Deus tinha falado. Mas Deus falou o seguinte, ó. Deus falou que Saulo era uma peça fundamental para que o evangelho dele fosse propagado às nações. E quando falou isso, não falou somente aos judeus, falou às nações, falou aos gentios e aos judeus. Então o amor de Deus, ele estava, as mensagens do Senhor, eles estavam em fase de transição. Porque tudo que a Torá tinha era para o povo escolhido. Vocês sabiam disso? O que a mensagem de Deus tinha para aquela época eram para os escolhidos. Que escolhidos são esses? Era o povo de Israel. Só que o povo que era escolhido não queria. E quando o povo escolhido não quer, Deus, ele levanta outros que querem. Essa é a parada. Porque quando nós nos opomos e negligenciamos aquilo que Deus tem, Deus, ele vai levantar pessoas para fazer aquilo que nós não fizemos. Eu estou falando isso com muita propriedade porque eu vivi isso. Hoje eu tenho 37 anos, mas eu vejo pastores de anos de idade. Eu vejo pastores mais novos, eu vejo pessoas que são usadas. Eu tenho primos meus que são usados desde novo e nunca se desviaram. Só que eu decidi viver coisas que não era para eu viver. Só que a obra de Deus, ela não para. Os anos que eu fiquei afastado, Deus, ele não deixou de salvar pessoas porque eu não queria. Ele continuou salvando, ele continuou libertando, ele continuou curando, ele continuou procurando. E ele continuou salvando pessoas por causa do amor que ele tem sobre cada vida. E durante muito tempo eu negligenciei o que Deus tinha para a minha vida. E a partir do momento que eu decidi tomar um posicionamento em relação à minha vida, em relação à vida da minha família, Deus, ele começou a mudar a nossa história. E o que Jesus estava fazendo na vida daquelas pessoas que viviam, ele estava querendo transformar aquelas vidas. Ele não estava querendo simplesmente manter um evangelho para os judeus. Ele queria salvar a humanidade, ele queria resgatar a humanidade. E por causa dessas atitudes do nosso Deus, de mudar o plano, de mudar as coisas, é que o evangelho chegou até a gente. Pois todos nós somos gentios. A diferença entre Saulo e nós, que imediatamente Saulo se coloca à disposição e posicionado para aquilo que Deus quer. E nós passamos uma vida inteira sendo exortados por Deus, lendo a palavra, ouvindo, adorando, lendo, fazendo tudo, estudando. Só que na hora em que Deus requer algo de nós, nós não nos posicionamos, ou nos posicionamos de maneira errada.
Olha só. Eu vou pedir vocês para abrir as Bíblias. Em Atos capítulo 9, está no mesmo lugar, só que versículo 21. Atos capítulo 9, versículo 21, só para a gente entender algumas coisas, para a gente entrar no que Deus... Para a gente entrar no que Deus tem para a nossa vida. Olha só. Atos 9, 21. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Tendo passados muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar Paulo. Presta atenção aqui, quando eu falo de judeu, eu estou falando de um povo eleito, de um povo escolhido, e naquela época os judeus, praticamente unanimemente, eram pessoas que buscavam direcionamento das leis de Deus. Só que é aí que começa o mistério que Deus tem para falar sobre nossas vidas. Presta muita atenção. Quem começou a perseguir Saulo foram os judeus. Assim como ele, sendo judeu, também perseguia as pessoas que queriam propagar o evangelho de Jesus. Só que aqui inverte a situação. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Aqui quem começa a desconfiar são os próprios judeus de Paulo. Aquelas pessoas que conviviam com Paulo, ou Saulo, começaram a perseguir o camarada que era perseguidor. Então, Saulo ele começa a perceber que as coisas de Deus eram mais difíceis do que ele pensava. Porque era muito fácil para ele perseguir, mas ser perseguido era diferente. Eu já ouvi o apóstolo Enéas dizer que nós não mostramos o nosso caráter de crentes, ou cristãos, ou servos, ou discípulos, não sei como você gosta de dizer, mas nós mostramos o nosso caráter não é com as nossas ações, mas com as nossas reações. Porque as nossas ações são fáceis, a gente age de forma tranquila, sóbria e muitas vezes até mesmo direcionado. Mas as reações, geralmente, elas nos pegam desprevenidos, sabe quando? Quando fomos afrontados, ofendidos, humilhados, roubados, ou seja lá que tipo de problema acontece na nossa vida. Então, Saulo ele começou a ter que escolher reações diante das adversidades que ele começou a enfrentar e a vivenciar. Olha só. Pulando para o versículo 26 do mesmo capítulo, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Presta atenção. Aqui a Bíblia está falando que Paulo, quando se juntou aos discípulos, os discípulos temiam que ele não era discípulo de verdade. Presta atenção, quantas pessoas estão chegando na igreja, depois de uma vida inteira, sendo castigado pelo diabo, e quando entram pela igreja procurando refúgio nos pés do Senhor, nós olhamos para as pessoas e falamos assim: rapaz, esse cara não dá para nada não, esse aí não, velho, pode ver que é fingimento, esse cara aí não. Eu estou falando isso para vocês, sabe por quê? Porque geralmente me permita falar, tá, apóstolo? São crentes que matam outros crentes. Essa é a realidade, é isso que Deus falou para mim. São crentes que matam crentes. Sabe como? Medindo o cara do alto da cabeça à planta dos pés quando ele entra querendo se render aos pés do Senhor. Eu tenho vivenciado algumas coisas de Deus diferentes do que eu imaginava. Quando eu comecei a me achegar a Deus, presta muita atenção, quando eu comecei a me achegar a Deus, Deus ele me tratou com uma face, sabe qual face? Face de amor. Ele começou a me cuidar, e eu senti amor de Deus o tempo inteiro. Conforme eu fui amadurecendo, e conforme eu comecei a entender os mistérios de Deus para a minha vida, Ele começou a mudar comigo. E Ele parou de ser amorzinho o tempo todo. E Ele começou a ser exigente. Sabe o que Deus falou comigo recentemente? Deus falou comigo o seguinte,
que como o óleo poderia descer sobre a minha cabeça se eu não mudasse minhas atitudes, porque de mim ele não queria nada além de excelência. Quando o apóstolo fala que Jesus, que Deus é ditador, que Deus é um rei soberano, que ele exige que seja cumprido tudo o que ele fala, é porque ele está vivendo isso. Muitas pessoas ainda estão vivendo o amor, outras pessoas estão vivendo a exigência do Senhor, muitas pessoas já estão vivendo a coisa mais madura. Sabe como? Meu filho, acabou o livre-arbítrio para você, você vai fazer isso, isso, isso. É isso que Deus tem feito. O livre-arbítrio ele é algo real, depende do seu nível com Deus. O nível que muitas pessoas estão vivendo hoje é nível de livre-arbítrio, de tomar decisões. E quando pessoas que já deveriam estar caminhando em outro nível, acabam ferindo pessoas que estão precisando de cuidado, de amor. Se Deus se Deus está tratando quem está chegando com amor, por que eu vou me opor ao que Ele tem para fazer? Aí sabe o que acontece? Você vê pessoas que quando conseguem resistir à pressão de outros religiosos fariseus, quando essa pessoa consegue romper aquela barreira, e Deus cuida, Deus trata com amor, e Deus envia pessoas para cuidar, sabe o que acontece? Geralmente a pessoa que crucificava pelas atitudes, pelas companhias, pelo cabelo, pela roupa, pelo tamanho da saia, porque a pessoa quando vem, ela não tem muita noção do que Deus quer, e Deus trata com amor, mas as pessoas acabam colocando para fora aquilo que Deus quer cuidar. Sabe o que acontece? Quando essa pessoa passa pelos lobos, quando essas pessoas passam por todos esses tipos de provação, Deus começa a posicionar. Sabe por que Deus faz? É igual Deus fez com Paulo. Se você for olhar aqui, ó, deixa eu ver qual é o versículo. Ó. E Saulo chegou, 26, e Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como o caminho, lhe falaram e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabe o que acontece? Quando nós não fazemos aquilo que Deus quer, outras pessoas vêm com todo o coração disposto. Sabe por quê? Porque talvez tenham vivido uma vida inteira de pecado, e quando Jesus apareceu na vida do cara, sabe o que ele fez? Ele não pensou nem duas vezes, ele se jogou, e ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus deu um direcionamento, ele na hora foi, não retrucou nem nada. Repara, Ananias, que já era servo do Senhor há muito tempo, retrucou com Deus. Saulo não retrucou, porque o coração de Saulo ele estava voltado a fazer aquilo que Jesus estava querendo. Ele reconheceu de imediato a soberania do Senhor, e que não adiantaria mais ele se opor àquilo que Deus tinha para falar com ele. O que Saulo tinha de Deus, o que Saulo tinha do Senhor Jesus Cristo, era um caminho intenso de perseguição, de morte, de dor, de açoite, mas principalmente ele viveria algo que ele nunca viveu antes. Ele nunca havia vivido a manifestação do Espírito Santo. Apesar de ter tido uma vida inteira de religiosidade, ele nunca havia experimentado aquilo que Jesus, aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha para a vida dele. Saulo teve visões, Saulo teve revelações, Saulo teve direcionamento, Saulo foi inspirado pelo Espírito Santo e vivenciou coisas que muitos não vivenciaram. Eu acredito muito que Saulo tenha sido um dos caras mais importantes de toda a história da Bíblia. E tudo que foi revelado a ele mudou cidades inteiras, mudou gerações inteiras, e tem mudado a vida de milhares de pessoas até hoje, porque tudo que Saulo viveu, tudo que Paulo viveu, tem se tornado real até hoje. As experiências, as revelações, o relacionamento com Deus e a forma de nós como crentes nos protegermos e agirmos em amor com as pessoas, isso tudo Saulo nos ensinou. E uma coisa que Deus ele tem questionado, ele tem falado, não somente através do que eu estou falando hoje, é por que nós, que fomos tratados, e muitos ainda são tratados com todo o amor de Deus, todo o carinho, todo o zelo, quando nós passamos dessa fase, nos firmamos naquilo que Deus, e tipo assim, quando nós passamos dessa fase de amor, de cuidado, de consolidação,
Deus ele começa a dar novos direcionamentos e a gente acha que é autossuficiente, a gente começa a achar que a gente já sabe tudo e que as pessoas que estão chegando têm que mudar muito rápido. Eu estou falando isso para vocês porque isso aconteceu com minha esposa. Uma vez a minha esposa, quando ela aceitou Jesus, eu não conhecia ela ainda. A mãe dela falou que preferia buscar ela num pronto-socorro em coma alcoólico do que buscá-la dentro da igreja. E quando ela começou a vivenciar a realidade dentro da igreja, no qual nós éramos pertencentes, ela chegou, sabe como? Ela chegou acreditando que tudo que acontecia ali dentro, que ela nunca ia encontrar alguém que a traísse, ela nunca ia encontrar alguém que a atacasse pedra, ela nunca iria encontrar alguém que falaria asperamente com ela. Ela, quando enxergava a igreja, ela veio de fora, e quando ela enxergou a igreja, ela enxergou um lugar de pessoas perfeitas. Só que infelizmente nós não somos perfeitos. Todos nós somos imperfeitos. E se você for olhar, olha aqui, ó, eu até anotei aqui, ó. Atos 3. Atos ou é Romanos? Não, Romanos. Eu anotei Atos, mas é Romanos. Romanos 3, versículo 9, 10 e 11. Olha o que fala. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, todos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Engraçado que quando a minha esposa ela chegou na igreja, que ela teve um encontro com Jesus naquela época, ela tinha uma vida cheia de pecado. A mãe e os pais gostavam que ela dançasse, gostavam que ela se vestisse com roupas indecentes. Pode falar indecente? Pode falar. Roupas diferentes, roupas que as pessoas costumam usar. Só que quando ela chegou na igreja, ela não trocou o guarda-roupa dela, cara. Ela foi para a igreja com a roupa que ela tinha, pô. Agora eu entrei para a igreja, eu vou trocar meu guarda-roupa inteiro. Eu aceitei Jesus ontem, eu vou trocar meu guarda-roupa agora. Então eu vou comprar uma burca, ou vou comprar aquele roupão da Bleia. Cara, ela ia para a igreja com as roupas que ela tinha. E com as maquiagens que ela tinha. E ela não mudou a forma dela falar. Ela continuava falando as mesmas coisas. E para ela, palavrão e outra palavra é normal, que você tem que ver na casa da minha sogra. É uma beleza. Parece boteco. É palavrão atrás de palavrão. E ela viveu isso a vida inteira. Quando ela bota o pé na igreja e toma uma decisão de conhecer verdadeiramente a Cristo, sabe o que acontece? Aqueles que eram para cuidar, que eram para tratar com amor, com todo o amor que Deus tinha, praticamente mataram ela. Praticamente mataram ela. Essa é a realidade. E não fique pensando que é lá na outra igreja, não, que isso acontece em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Esse foi o versículo-chave que Deus falou. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que me faz pensar que eu sou melhor do que alguém? Porque de repente eu estou mais tempo? Se eu estou mais tempo, eu tinha por obrigação ser um cara muito melhor do que eu sou hoje. Infelizmente eu não consigo ser. Por causa dos meus pecados, por causa das minhas mazelas, por causa do meu olhar crítico e clínico. Quando entra o meu irmão, cheio de problemas, e eu olho para ele, eu não consigo olhar com o amor que Jesus olhou para mim quando eu entrei. Porque quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu era um cara ruim. Eu era um cara que ninguém chamava mais para festa. Eu era um camarada que eu era considerado traidor. De fato eu era. Eu era um camarada que eu era considerado aquele cara que, rapaz, a gente pode até chamar Rodrigo porque tem que chamar a mulher dele. Mas ele não. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com toda essa história, cara. Eu não deixei minha história para trás. E eu nunca vou esquecer o que o apóstolo Inés falou para mim. Ele virou para mim uma vez lá no Anchor e falou assim: Rodrigo, eu conheço toda a sua história. Em momento algum eu te condeno. Ele falou isso para mim, isso nunca sai da minha cabeça. Eu conheço a sua história. Em momento algum te condeno. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você não consegue avançar em Cristo, se você não consegue, se você olha pessoas que estão avançando espiritualmente, que estão progredindo, que estão crescendo, e você não consegue, pode ter certeza que precisa de uma mudança de caráter, temperamento, de atitudes, porque Deus falou comigo: como vou eu derramar o óleo sobre a sua cabeça, se as atitudes suas são as mesmas? De você eu não quero nada além de excelência. Eu não sei se o amor de Deus ainda está sobre a sua vida, porque Deus ele tem várias maneiras de se manifestar, e Ele se manifesta na sua vida de uma maneira, e na vida do seu esposo se manifesta de outra. Deus ele já tem exigido algo muito mais de mim, do que Ele começou a exigir de Ana. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Algumas semanas atrás aqui o apóstolo, a gente pensou que ele estava morrendo, verdade é essa, né? Mas o apóstolo, ele foi arrebatado por Deus, e Deus teve uma intimidade muito louca com ele. E quando ele chegou em casa, que ele foi dormir, ele sentiu uma mão acariciando ele. E engraçado que algumas semanas antes eu relatei isso para o apóstolo. Eu falei: apóstolo, Ana teve uma visão, e ela via uma mão entrando dentro do quarto. Pode perguntar para ele, eu falei isso semanas antes dele viver o que ele viveu. Ana via uma mão, e essa mão vinha até a cabeça dela, fazia carinho na cabeça dela. Ela perguntou assim, ou melhor, Deus virou para ela e perguntou o seguinte: filha, você sabe por que você está passando tudo isso, né? Ana respondeu: sim, pai, eu sei. Pai, muda o meu coração. Por que Ana pediu para mudar o coração dela? Porque ela tinha dificuldade de entender todo o chamado que Deus tinha. Ela tinha dificuldade de compreender tudo que Deus tinha para fazer na vida dela, porque todo o processo de limpeza que eu e Ana passamos foi algo intenso, que só os mais chegados sabem do que nós passamos. Porém, nessa ocasião, Deus falou o seguinte: eu não consigo mudar o seu coração enquanto você não aceitar o seu chamado pastoral. Porque Ana, ela não conseguia, presta atenção no que eu vou te falar, ela não conseguia se ver como uma pastora. Ela não conseguia olhar para si e falar assim: cara, Deus me levantou para isso. E talvez você não consiga ver isso no seu irmão. Talvez você não consiga ver isso nem em você mesmo. Talvez você olhe para a sua vida como eu já olhei, até recentemente. Assim como Ana já olhou, até muito recente, e fala assim: cara, eu? Logo eu? Cara, Deus escolhe os improváveis, velho. Deus ele vai escolher pessoas ruins. Sabe para quê? Para fazer aquilo que os outros que eram bons não quiseram. E Deus vai escolher justamente os improváveis, mas que de repente se arrependeram dos caminhos que passaram e decidiram se posicionar com Deus. Deus ele escolhe os improváveis. Enquanto isso, eu como o cara fico olhando os defeitos das pessoas que estão chegando. Engraçado que eu estava vindo para a igreja, antes de eu vir para a igreja, eu estava escolhendo minha roupa. Aí Ana falou assim: amor, quer que eu escolha a sua roupa? Ela não consegue escolher nem a dela, vai escolher a minha. Demora 2 horas. Eu falei para Carol, eu falei: cara, a minha esposa ela começa a se arrumar 2 horas antes de mim, e ela termina aqui na porta da igreja, dentro do carro, se maquiando. Ela abriu meu guarda-roupa e falou assim... Não, ela abriu o guarda-roupa dela, estava escolhendo a roupa dela, eu brinquei com ela, falei assim: amor, qual terno que eu uso? Ela caiu na gargalhada. Porque antigamente eu pregava de terno. Eu tinha cara de crente, cara. Eu parecia crente. Eu andava como crente. Eu ia para a igreja quarta-feira e todo domingo como crente. Eu era igualzinho. Eu ceiava. Eu ia para a escola bíblica. Eu orava. Mas eu não era crente não, velho. Porque as minhas atitudes eram totalmente diferentes do discurso que eu pregava. E eu acabei me distanciando daquilo que Deus tinha para a minha vida. Volto a falar. As revelações de Deus para a minha vida, elas foram tão intensas, e os ensinamentos que Deus teve para mim foram tão intensos, que a fase do amorzinho, do cafuné na cabeça passou. Eu relatei o que aconteceu para minha esposa com o apóstolo, semanas antes dele vivenciar a mesma coisa. E agora, recentemente, a coisa de 1 semana atrás, Ana teve outra visão com a mesma mão. Só que a mão, em vez de fazer carinho, botou o dedo na cara dela e falou assim: chega de meninice.
A nossa fase de amorzinho passou. Só que o amor que eu tenho que ter pelos meus irmãos que estão chegando é o mesmo amor que eu fui tratado por Jesus. Jesus, ele não veio para simplesmente cumprir a lei. Ele veio para nos ensinar como cumprir. E se você for analisar os passos de Jesus, e se você for analisar os passos de Paulo, você vai perceber que o cara se tornou um imitador de Cristo. E nós estamos imitando a quem? Porque muitas vezes nós não temos a unção que nós gostaríamos. Mas a gente olha para a unção do nosso amigo. A gente olha para a unção do nosso ídolo. Porque muitas pessoas recriminam os católicos porque eles se ajoelham de frente para a imagem. Mas muitas pessoas têm cantores como ídolos. Vão aonde os cantores forem. Não estão preocupados com a palavra que é pregada, nem com a mensagem de Deus. Mas se preocupam em estar tietando pessoas por aí. Muitas pessoas têm filho como ídolo, mas recriminam os católicos. Muitas pessoas têm carro como ídolo, veneram o carro. Não bota mais de 2 pessoas para não arrastar no quebra-mola. Essa é a realidade. Será que eu estou me tornando um cara como esse? Um cara que dá muito mais valor àquilo que eu tenho do que aquilo que eu tenho para receber de Deus? Somos melhores realmente? Será que nós somos melhores do que as pessoas que estão entrando pela porta? Precisando de cuidados? Pessoas que já foram castigadas pelo mundo e chegam aqui, precisam do acolhimento do pai, cara. Eu estou falando do pai, precisam do acolhimento do pai. Mas encontra, sabe quem? Encontra o irmão. Em vez de tratar ele com amor, trata ele com desdenho, com olhares atravessados, falando de roupa, falando de cabelo, falando da tatuagem, falando e falando e falando e falando. Sabe por que eu estou falando isso? Há uma semana atrás, ou melhor, acho que foi domingo. Não, minto, foi quarta-feira passada. Um amigo me procurou e falou assim: caraca, eu preciso de ajuda, Rodrigo. Eu preciso de ajuda porque minha esposa, a gente se separou e coisa e tal. Eu perguntei para ele assim, falei, cara, por que vocês saíram? Vocês saíram daqui e foram para outro lugar? O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com sua esposa? Ele falou assim, rapaz, alguém falou alguma coisa para ela que feriu ela, ela foi embora. E eu fiquei preocupado, eu falei, cara, quantas pessoas eu já feri? Quantas pessoas eu já fiz embora? Quantas pessoas eu já olhei e eu não dei o valor que eu deveria ter dado? Quantas pessoas precisaram do meu cuidado e eu me preocupei com os meus problemas? Quantas pessoas já... Aí entra um outro quesito, entra uma outra situação, porque às vezes eu quero cuidar de alguém. Mas por que Deus não envia? Mano, a gente precisa mudar. Porque quando você decidir mudar, quando eu decidi mudar, quando nós decidimos mudar, Deus começa a enviar pessoas. Deus não começa a enviar pessoas para encher uma igreja antes de você tomar posse do lugar. Porque quando nós viemos para cá, no primeiro culto deu o dobro de gente que estava lá na outra. Então a gente não tinha o dobro de pessoas lá. A gente passou a ter o dobro de pessoas quando nós viemos. Quando nós mudamos, Deus envia pessoas. E quando nós mudamos as nossas atitudes, como nós mudamos o nosso caráter, e quando nós reconhecemos que nós somos tão pecadores e tão destituídos da glória de Deus, como o meu irmão que está entrando agora, quando nós reconhecemos isso, Deus ele começa a revelar os mistérios deles. Aí sabe o que acontece? O amor dele começa a ganhar forma em você. Porque não adianta eu cantar, o teu amor está ganhando forma, se as minhas atitudes não mudam. O que Deus ele falou para mim essa semana foi exatamente isso. Todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Deus quer excelência. O bom, o apóstolo tem falado isso aqui, o bom ele é inimigo do excelente. Deus ele não quer mais algo bom, Deus quer algo excelente. E não adianta eu querer estar em excelência se eu não começar a reconhecer os meus erros. Não adianta eu querer revelação de Deus se eu não reconhecer a minha dependência inteira dele. Não adianta eu querer revelações do Espírito Santo se eu não tiver relacionamento com ele. Porque nós queremos aquilo que Deus tem. Nós queremos aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas nós não queremos viver de acordo com o que ele quer. Até quando vamos continuar sendo fariseus? Até quando vamos continuar acreditando em tudo?
em ressurreição, em anjo, e acreditando que a palavra de Deus é de fato a palavra dele. Mas as nossas atitudes não vão mudar. Até quando nós vamos viver isso? Até quando nós vamos entrar por essas portas? Ter todos os ensinamentos que Deus tem dado para nós, e as nossas atitudes vão ser as mesmas. Cara, chega de ver as pessoas vivendo. Chega de ver as pessoas evoluindo e eu ficando para trás. Eu não quero mais ficar para trás. Nós não podemos aceitar ficar para trás. Nós não podemos aceitar viver no raso. Essa semana uma amiga nossa, ela ouviu de Deus e ela falou assim: cara, eu não entendi muito bem o que Deus falou, mas acho que Ele falou alguma coisa de ação. Ação ou viver, ou ela falou assim, tá? Ou Deus falou ação e viver. Eu não entendi muito bem o que Deus falou. Na mesma hora Deus falou. Na mesma hora Deus falou: você quer virar sal? Ou você quer nadar no meu espírito? Você quer virar sal? Ou você quer nadar no meu espírito? Deus, Ele tem o espírito dele, sabe como? Passeando nesse lugar. Enquanto você estiver olhando para trás, pensando nas coisas que você perdeu, pensando nas coisas que você deixou de ganhar, Deus, Ele não vai começar a liberar algo novo para você. Primeira coisa, comece a entregar a sua vida para Jesus. Essa palavra é palavra de arrependimento para toda a igreja e para as pessoas que não são crentes. Essa é uma palavra de arrependimento para mim e para você. O que Deus falou, Ele não falou para eu entregar simplesmente para a igreja, Ele falou para mim. Porque Ele não falou: Rodrigo, fala para eles que eles pecaram. Fala para eles que eles estão destituídos da glória de Deus. Não foi isso que Deus falou, não. Deus falou: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Atos 9, 15. Para a gente estar finalizando. Acho que eu escrevi Atos, mas é Romanos. Não, é aqui mesmo. Atos 9,15, ele fala o seguinte, ó: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando Deus, Ele falou comigo essa palavra, eu não tinha colocado ela na mensagem, mas eu acabei lendo essa palavra e eu comecei a chorar aqui na frente. E eu lhe mostrarei, eu revelarei a ele tudo o que é necessário padecer pelo meu nome. Cara, tem sido fácil o evangelho para você? Se tem sido fácil, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala que o reino do céu é conquistado à força. E nós precisamos, sabe o quê? Nós precisamos primeiro começar a desconstruir um caráter errado que nós construímos de nós mesmos. Começar a quebrar o nosso coração, a rasgar o nosso coração e começar a depositar nos pés do Senhor todas as nossas fraquezas. A partir do momento que a gente começar a se arrepender de tudo aquilo que nós fizemos, Deus, Ele vai começar a dar coisas novas para a gente. Nós só vamos viver o novo quando nós nos livrarmos do velho. Você só vai viver o novo de Deus quando você começar a viver, a se livrar do velho. E como eu falei, essa mensagem é uma mensagem de arrependimento. Eu não sei se você ainda está na fase do amor, ou se você está na fase da excelência. Não sei se você está vivendo a fase onde Deus requer algo a mais de você. Se você não começar a caminhar conforme aquilo que Deus tem, você vai precisar muito do amor dele. Você vai precisar muito da graça dele. Em contrapartida, você tem outra opção. É você começar a nadar no Espírito dele. Deus, Ele quer que você nade no Espírito. Deus não quer que você se molhe com as águas do Espírito. Deus, Ele quer que você nade na presença dele. E para você nadar na presença dele, você tem que jogar fora tudo de ruim que você carregou até hoje. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou pedir para apagar as luzes. O Ministério de Louvor pode estar vindo para cá. Eu quero que você se coloque de pé, se posicione em relação a Ele. Se coloque de pé. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus.
Deus, Ele está chamando a cada um de nós ao arrependimento. Deus, Ele quando Ele falou comigo essa palavra hoje, Ele falou: filho, você pecou e destituído está. Todos pecaram. É necessário arrependimento. É necessário que você se posicione em relação àquilo que eu tenho para a sua vida. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Antes, presta atenção, enquanto o ministério de louvor, ele se prepara. Antes era pela paciência. Porém chega da gente se fingir de coitadinho, porque nós já estamos cansados de saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso aqui é para velho. Isso aqui é para aquele fariseu. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para você. A palavra de Deus fala que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Tem pessoas que precisam do amor, mas tem pessoas que, assim como eu e Ana, precisamos de dedo na cara falando: chega de meninice. Chegar de meninice, sabe o que é? É largar as mazelas. Chega de desculpa. Chega de viver no raso. Porque agora eu quero mergulhar na presença do Senhor. Se eu for falar para você vir aqui à frente, era para eu tinha que ser o primeiro a estar aqui, ó. Porque a palavra de Deus primeiro veio para mim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, se em algum momento dessa mensagem você entendeu que Deus, Ele quer transformar o seu caráter, que Deus quer transformar a sua vida, mas Ele não transforma porque você se opõe àquilo que Ele tem. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Chega, meu amado. Chega de viver se opondo àquilo que Deus quer. Deus não quer mais que você se oponha, porque Ele vai fazer a obra, queira você ou não. Deus, Ele está colocando o dedo na nossa cara hoje, falando: chega de meninice. Porque o que eu tenho para fazer na vida dos meus filhos é muito maior do que você possa imaginar. Mas eu posso fazer também na sua vida, se você não se opor, mas se você se entregar diante de mim e fazer como Paulo fez, mesmo com a vida de pecado, se jogando na minha presença e esperando as minhas ordenanças. Deus, Ele vai começar a revelar os mistérios dele sobre a sua vida. E Deus, Ele não te chamou até aqui hoje. Ele não preparou durante uma semana uma mensagem para você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu não posso sair daqui hoje da mesma maneira que eu entrei. Eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso dar mais importância a ler a Bíblia do que de repente ler o WhatsApp. Eu preciso dar mais importância a chegar cedo aqui no horário do que chegar cedo no meu trabalho. Eu sei que eu tenho compromissos, mas o meu compromisso com aquele, e o meu compromisso com aquele que me tirou do buraco onde eu estava. E Deus, Ele quer algo excelente de mim, de você. Deus, Ele está chamando, não é simplesmente para você fazer somente um ato profético e ir daqui para fora. Deus, Ele está te chamando hoje para uma conversão genuína. Deus, Ele está te chamando para você mudar suas companhias, porque talvez você não queira ser perseguido, mas você precisa mudar o meio onde você vive, para você santificar os seus lábios, para você santificar o teu coração, e para você começar a pensar de forma diferente. Deus, Ele tem alertado a gente para a gente se transformar pela renovação do nosso entendimento, pela renovação da nossa mente, ou seja, pela maneira de pensar. Então, se você não rasgar o seu coração nessa noite, e você não derramar diante do altar do Senhor todas as suas confissões, porque pecado tem nome. Você quer se libertar realmente? Você quer deixar essa vida de pecado no qual nós falamos aqui, de oposição ao que Deus tem para fazer? Começa a falar para Ele: Senhor, enquanto o Rodrigo pregava, eu consegui me ver olhando de maneira para pessoas que entraram, julgando pessoas pela forma de falar, ou pela cor do cabelo, ou pelo tamanho da roupa. Mas eu preciso do Seu amor, Pai, eu preciso do Seu amor. Uma vida de excelência começa com uma vida de amor, e Deus quer derramar amor sobre a sua vida hoje. Se você começou a entender o que Deus tem para fazer na sua vida, rasgue o seu coração. Eu não quero te expor,
Mas quando Paulo, ele foi jogado do cavalo, ele não se preocupou com ninguém que estava olhando para ele. Tinham pessoas junto com ele, mas ele se preocupou naquilo que Jesus tinha para fazer na vida dele. Saulo era um homem de oportunidade, porque a primeira e única ele não desperdiçou. Então, se você quer uma mudança, e se você está determinado a mudar o seu comportamento, a mudar o seu caráter, mudar a sua atitude, mudar os seus julgamentos, mudar os seus olhares, ou se você precisa experimentar algo novo da parte do Senhor, algo excelente, comece a se derramar na presença dele. Eu vou pedir à igreja que esteja de olhos fechados. Eu não quero que você olhe para ninguém, eu quero que você olhe para dentro de si. E em vez de você olhar para a pessoa que está vindo, olha para dentro de você e fala assim: essa palavra é para mim, porque eu também pequei, e a glória de Deus não me pertence, mas é pela graça que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Nós queremos orar pela sua vida, e nós queremos dar uma palavra de destino para você. O amor do Senhor está ganhando forma em você, querido. Duro é se opor. O amor do Senhor está ganhando forma em ti. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Eu estava ali sentado. E o Senhor falou ao meu coração: filha, sabe o que eu sinto? Um pai, quando ele está ensinando um filho a caminhar, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você pega um brinquedinho, um docinho, e aí você faz assim: olha, filho, vem, vem. E aí o seu filhinho vem andando até você.
Sabe o que o Senhor falou comigo? Às vezes o Pai prepara todo esse ambiente para você. Às vezes Ele está aqui dizendo: ei filho, vem, vem. E você não sai do seu lugar, querido, porque você está preocupado com o que os outros vão pensar. Não se importe com ninguém. Não se importe com ninguém. O Pai está te chamando aqui na frente. O Pai está te chamando aqui na frente para te ensinar a caminhar. Oh! Ele quer te trazer para um alinhamento, mas Ele quer te encher do amor dEle. Porque quando nós somos preenchidos da glória e do amor do Senhor, não há espaço para mais nada. Eu não sei você. Há um tempo atrás eu escutei uma diaconisa onde eu congregava. E às vezes eu falo isso com as meninas aqui. As pessoas pedem tantas coisas. Eu quero o dom de pregar. Eu quero o dom de profetizar. Eu quero o dom de falar em línguas. Mas ninguém pede ao Senhor o dom de amar. E o amor, querido, é um dom supremo. Então, se você tem amor pelas vidas, saia do seu lugar. Venha aqui na frente e fala: Senhor, me enche do teu amor. Me enche do teu amor, porque é só o amor de Deus, querido. É só o amor do Senhor. É só o amor dEle. Oh, Deus. Esvazie-se. E eu vou me esvaziar. Esvazie-se nessa noite e seja cheia do amor de Deus. Pra você. Tudo é me ganhar. E eu vou Me esvaziar pra você. tudo em me ganhar. Declare isso. O teu amor. Profetiza isso sobre você mesmo, querido. O teu amor em mim. Só a igreja. Declare o teu amor. O teu amor. Sim, Jesus. Ele está aqui, querido. Ele está aqui. Nos ensina a amar, Senhor, mais. Nós às vezes até amamos, Pai, mas nós queremos amar mais. Nós queremos amar mais o nosso irmão. Nós queremos amar mais, Senhor. Nós não nos contentamos em encher, mas em transbordar do teu amor. Declare isso, igreja. Eu vou
Sim, Jesus. Menos de nós. Menos dos nossos achismos. Menos do nosso egocentrismo. Oh, Jesus, menos de nós. Tudo em mim, o teu amor. O teu amor está. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está em mim. O teu amor, Senhor. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Se quebrando na presença do Espírito Santo de Deus. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, por esta palavra. Te louvamos, meu Deus, por trazer sobre nós um despertamento. Te louvamos, Pai, porque o Senhor está nos trazendo a um alinhamento, a um ajuste dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Te louvamos, meu Deus, porque cremos que hoje fomos chamados para um posicionamento e nos posicionamos, Pai. Te louvamos porque eu creio que a partir de hoje será diferente em vidas aqui neste lugar. Em vidas que se posicionaram. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor que está ganhando forma em nós. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. Enche-nos do teu amor, Jesus. Enche-nos do teu amor até transbordarmos, para que os nossos olhos, para que a nossa mente, para que o nosso amor sejam todos parecidos com o do Senhor. Que os nossos olhos olhem como o Senhor olha para nós. Que ao olharmos para o nosso irmão, seja como o Senhor olha para nós, com olhos de amor. Que o nosso caráter, Pai, seja cada vez mais parecido com o seu caráter, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós precisamos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver a tua face. É isso que nós temos buscado, Deus. Então nos ajude, Pai.
a nos posicionarmos dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa o teu povo, Pai. Os teus filhos que largaram tudo para estarem aqui, Senhor, adorando e exaltando ao teu nome. Sê com cada um, Jesus. Sustenta e guarda os teus filhos no decorrer dessa semana. E que possamos estar aqui domingo, sábado, nas 24 horas. Domingo também, Senhor, para continuarmos juntos a te adorar. Sê com o teu povo, Jesus, e os abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Vá em paz, seja abençoado. E não saia daqui, querido, sem abraçar alguém e declarar e transmitir o amor do Senhor que vem sobre a sua vida nessa noite. Vá em paz, seja abençoado.